Bom dia, amados irmãos e irmãs da Segunda Igreja Presbiteriana em Araruama. Hoje, nosso estudo, a continuação do estudo da quarta-feira, para o momento da Escola Bíblica Dominical, é a segunda parte do estudo Dons Espirituais, baseado no livro Quem é Você no Corpo de Cristo, de Laida Knight. Irei orar e, em seguida, ler o texto bíblico. Estaremos dando início ao estudo, a continuação do estudo sobre dons espirituais. Pai Celeste, em nome de Jesus, nós queremos agradecer esse momento de estudo bíblico no domingo do Senhor, dia do Senhor. Nós queremos pedir a tua bênção, Deus, para esse momento, para que o Senhor nos leve a entender a respeito desses dons e aplicarmos este estudo, Senhor, à nossa vida cristã. Ajuda-nos, abençoe-nos, oração que nós fazemos no nome de Jesus. Amém. Livro de 1 Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, os versículos 1 a 11. A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Sabeis que outrora, quando éreis gentios, deixáveis conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo éreis guiados. Por isso vos faço compreender que ninguém fala pelo Espírito de Deus, afirma, anátema, Jesus. Porque, por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando a um fim proveitoso, porque a um é dada mediante o Espírito a palavra da sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, a outro, no mesmo Espírito, a fé, a outro, no mesmo Espírito, dons de curar, a outro, operações de milagres, a outro, profecia, e a outro, discernimento de espíritos. A um, variedade de línguas, e a outro, capacidade para interpretá-las. Mas um só é o Espírito, mas um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Vamos prestar atenção neste último versículo. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz, e a cada um individualmente. Amados, dando sequência, o dom que nós estaremos, então, concluindo, iniciando essa segunda parte, é o dom da exortação e do ou encorajamento. Muda. Não mudou. Não. Ok. É o dom da exortação ou encorajamento. Aquele que exorta, no sentido bíblico, fortalece o fraco na fé, ampara aquele que vacila, dá apoio, consola, encoraja e anima. Figurativo ou literariamente, ou literalmente, caminha com seus braços ao redor daquele que está sendo animado e incentivado. Vinícius, saiu daqui. Ah, ok. Não. Aí. Aquele que está sendo incentivado, isto é, ele é exortado, é muito procurado para conversas do tipo desabafo, ou seja, ele é alguém que dá o ouvido, não é? Para as pessoas desabafarem. É uma pessoa otimista, fica calmo, que tudo vai dar certo. Geralmente tem esta frase pronta
para dizer: precisa evitar de tratar superficialmente o problema de alguém, porque isto pode acabar machucando a pessoa. Ou seja, é preciso dar atenção e saber como ajudar aquela pessoa. Quem tem o dom da exortação ou do encorajamento, é necessário saber disso. Não pode tratar superficialmente o problema do outro, né? É preciso dar o ouvido, dar atenção, estar realmente ouvindo, né? Com o olhar ali focado, com a atenção focada, para poder ajudar. E não é só necessário animar e apoiar o outro, mas conforme a situação, é essencial ajudá-lo a se livrar daquilo que está errado em suas atitudes e atos. Ou seja, também a ajuda vai no sentido de aconselhar que a pessoa mude a atitude, mude os seus atos, porque ele está agindo errado e aquela atitude errada está prejudicando o seu comportamento, a sua vida, o seu relacionamento. Então, quem tem o dom da exortação e do encorajamento, por isso a exortação, é aquele que busca também aconselhar no sentido de que as pessoas corrijam os seus atos e atitudes. O próximo dom espiritual é o da administração ou gestão. Quem tem esse dom é aquela pessoa muito prática, reconhecendo e querendo adotar ideias realizáveis, rejeitando as inviáveis, sejam dele próprio ou de terceiros, inicia ou mantém um trabalho bem organizado, sentindo-se responsável perante Deus para facilitar o alcance dos alvos propostos para o líder do grupo ou para todo o grupo. Ou seja, é aquela pessoa que tem uma visão muito ampla da coisa, né? É organizado, está sempre disposto a trabalhar e a dar o seu dom espiritual da administração ou da gestão, a fim de que se alcance aquele alvo. Se este irmão não perceber que o seu lugar é o lado do líder, como seu braço forte, que às vezes quem tem o dom da administração ou da gestão acaba ultrapassando o lugar do seu líder. Não, ele tem que entender que o lugar dele é como apoio e braço forte ali do líder. É um trabalho de equipe em que ele tem o dom espiritual e ele pode ajudar na liderança. Isso ocorre muito com o conselho de igreja. Às vezes, há presbíteros que têm este dom, e a maioria dos presbíteros tem este dom, o dom espiritual da administração, mas às vezes ultrapassa o limite da sua ação, né? E às vezes entra em choque com o pastor. É preciso que ele entenda que ele está numa equipe para trabalhar, dando apoio naquilo que Deus lhe deu de capacidade espiritual para ele fazer a gestão, ajudar na gestão da igreja, trabalhar na gestão da igreja. Ele tende, muitas vezes, quem tem esse dom, tende a menosprezar o irmão que não tem o dom, né? Que não tem o dom. Às vezes é irmão que tem o dom da liderança, mas não tem o dom da gestão, o dom da administração, né? Então, é preciso sentir-se vocacionado no sentido de criticar as decisões administrativas erradas tomadas pela liderança da igreja. Muitas vezes nós temos irmãos, mesmo que não sejam presbíteros, são membros da igreja, e às vezes criticam as decisões, ao seu ver, erradas, tomadas pela liderança da igreja. Mas é preciso ter muito cuidado, quem tem esse dom, com essas críticas, não é? Com essas críticas, porque muitas vezes esta é uma forma de dividir o conselho, de dividir a liderança da igreja e de colocar em risco a própria igreja como corpo, não é? O próximo dom
o próximo dom, ele fala muito interessante. É o dom de evangelista. Ora, se lá atrás nós tratamos, na quarta-feira, do dom espiritual da profecia, aí alguém vai dizer assim, mas lá o de profeta não é pregar a palavra de Deus? Mas há um detalhezinho especial que separa o dom espiritual de evangelista. O dom espiritual de evangelista, espontânea e alegremente, ele compartilha as boas novas em Cristo com as pessoas ao seu redor, no serviço, no ônibus, na vizinhança, na escola. Não tem hora para essa pessoa falar de Jesus. Toda oportunidade que tem, aonde ele estiver, ele está proclamando o evangelho no sentido de que as pessoas conheçam a Jesus e eles têm esta sede de evangelizar. Não é só de pregar a palavra, no sentido, mesmo que não seja um sermão. Aqui também o evangelista não tem essa preocupação de sermão, né? Mas de falar e de compartilhar o evangelho de Jesus. Daí o dom de evangelista e de profecia serem muito próximos, né? Mas aqui está se falando de uma pessoa que tem aquele desejo de trazer pessoas a Cristo mediante o compartilhar das boas novas em Cristo. Muitas vezes compartilha a própria experiência de sua conversão. Dois problemas causados por quem tem esse dom. Primeiro, omitir o senhorio de Cristo ao apresentar o Evangelho, né? E, portanto, trazendo filhos ao mundo defeituosos. Filhos no sentido daquelas pessoas em que ele evangeliza. É importante que quem tem o dom espiritual de evangelista mostre Jesus, apresente Jesus como Senhor, e não apenas como Salvador. O que muito foca o evangelista é apresentar Jesus como único Salvador. E esquece, naquela hora, de apresentá-lo também como Senhor das vidas, em que ele deseja que aquelas pessoas venham a Cristo, mas não apenas como Salvador, não é? Mas como Senhor de suas vidas. Segundo problema é que, por outro lado, insistir que todos os irmãos façam o que ele faz. E aí ele começa a criar choques, né? Dizendo que ninguém evangeliza, e que é só ele que evangeliza na igreja, é só ele que prega o evangelho. Não deve ser assim, porque cada um tem um dom. Se ele tem um dom de evangelista, o dom espiritual de evangelista, louvado seja o nome do Senhor, né? Às vezes ele está falando com um que tem um dom da profecia, né? São pessoas que pregam o evangelho, pregam na igreja, né? E até através de sermões que acabam levando pessoas a Jesus, né? Eu me lembro quando presbítero, preguei bastante e até houve várias conversões, né? Mas não significava que eu tivesse o dom de evangelista, né? Mas tinha o dom da profecia, né? O dom de pregar a palavra de Deus. Por não conhecer este dom, outros irmãos frequentemente consideram o portador como um gigante espiritual, e ele próprio poderá cair nesta armadilha do orgulho, né? Então, é preciso ter muito cuidado com isso aí. Nós somos servos e Deus nos dá os dons para trabalharmos para Ele, para servi-lo, né? Somos servos. Nada de pensar que agora nós somos maiorais, né? Nós somos maiorais, absolutamente. O próximo dom fala do dom espiritual de pastorear. E aí alguém vai dizer assim, pronto, então a igreja não precisa de pastor, né? Lê do engano. Não se trata aqui de exercitar a figura, o lugar pastoral. Toda igreja deve ter o seu pastor, e isso desde a igreja primitiva, a igreja tem o pastor. O pastor tem que ter o dom de pastorear? Sim, sim.
Tanto é que alguns que têm deixado o ministério, eles têm deixado o ministério exatamente porque em algum momento descobrem não ter o dom de pastorear. Porque, essencialmente, ao pastor, esse dom tem que estar presente na sua vida. Ele tem que estar presente na sua vida. Mas vamos ver o dom espiritual de pastorear, que provavelmente um de vocês devem descobrir tê-lo. Quer assumir uma responsabilidade pessoal a médio ou a longo prazo, ou mesmo se for a curto prazo, para o bem-estar espiritual dos novos convertidos. Olha só, novos convertidos. E aí eu me lembro do momento da minha conversão. Um presbítero do conselho, já bastante idade, né, que acabou falecendo e eu fiquei no lugar dele. Ele foi meu discipulador. Olha aí que interessante. Ele foi o meu discipulador, ou seja, foi quem me pastoreou. E interessante, a igreja na época não tinha pastor fixo. Era um pastor que ia dar atos pastorais. Exatamente a função que eu estou fazendo com vocês. Mas lá tinha um presbítero, né? Lá tinha um presbítero, Sr. José Barbosa, presbítero José Barbosa. Ele foi aquele que me discipulava. Então, veja bem, a preocupação em discipular os novos convertidos na fé, para que eles amadureçam na fé, cresçam, cresçam em santidade, em santificação, cresçam no conhecimento da palavra. Então, sente muita satisfação em relacionar-se com esses novos convertidos. Então, veja que interessante. A tarefa de pastorear não é só do pastor da igreja, mas de qualquer irmão que tenha o dom de pastorear, o dom de discipular, o dom de ajudar as pessoas a crescer na fé, aqueles que estão dando os primeiros passos na fé. Não é? Então, isso é muito importante. Essa ajuda no crescimento da fé e que ele mesmo pratica isto, exercita isto, ele tem esse dom, descobre esse dom, dá apoio e aceita amavelmente, de boa vontade, né, aquela pessoa nova na fé, aquele nenê em Cristo, tal como ele foi um tempo atrás, e com todo o trabalho que essa pessoa possa dar, de dúvidas, ele vai mergulhar na palavra, ele vai pedir ajuda ao pastor, ele vai querer conhecer literatura, né, que o ajude a discipular, e existem essas literaturas hoje que ajudam a qualquer crente a pastorear ou discipular. Preocupa-se com o entrosamento daquelas pessoas novas na igreja com todo o rebanho, para que eles estejam dentro do corpo de Cristo. Não seja uma mão fora do braço, uma mão fora do corpo, né? Não seja alguém que não se sente ali entrosado, porque muitas vezes a igreja, as pessoas novas que chegam, elas não são abraçadas, não são, às vezes, nem mesmo cumprimentadas, né? Tem membro de igreja que passa pelos novos membros sem cumprimentar, sem dar aquela atenção, sem dar aquele acolhimento. E igreja acolhedora é uma igreja que tem atenção para com os novos convertidos. Tem muita atenção para com os novos convertidos. Né? E isto, quem tem o dom de pastorear, vai apresentar as pessoas, vai dar atenção para elas, e à medida que elas crescem, tal, aí já tem novos, e ele vai se preocupando com os outros, e assim vai formando essa corrente de boa recepção na igreja. Né? Eu noto quando uma igreja, eu chego na igreja, sem ninguém saber que eu sou pastor, ninguém vem perguntar, e sou bem recebido, como eu fui bem recebido quando eu cheguei na igreja a primeira vez, né? E no início da minha vida cristã, como a igreja era acolhedora, Mas tinha um irmão
diácono que tinha esse dom de pastorear. Ele era diácono, mas ele tinha esse dom de pastorear, de vir. Depois, o presbítero, que me discipulou também, era uma pessoa que me dava muita atenção e que me deu, me fez comigo o discipulado, e eu aprendi, né, aprendi muita coisa da Bíblia que eu lia, já conhecia, mas que eu não lia com os olhos e com a ajuda do Espírito, né? Com os olhos espirituais e com a ajuda do Espírito. Agora, é preciso equilibrar o exercício deste dom com a sua responsabilidade com a família, né? Com a sua responsabilidade da família. Né? Mas também, se for o pastor da igreja, tem que equilibrar este dom, que é essencial, dando ênfase com a evangelização. Não pode só esperar que as pessoas cheguem, também tem que evangelizar. A igreja não pode ficar sem evangelizar. O próximo dom é interessante. Muitas pessoas acham que isso não é dom, né? Isso é uma espontaneidade, né? É um desejo no coração, mas todo crente que tem este dom espiritual, e eu já tive a oportunidade de reconhecer este dom espiritual em algumas ovelhas minhas, de igrejas que eu pastoreei. O dom espiritual da hospitalidade. Que interessante isso, o dom da hospitalidade. Receber bem, desejar. Então, me lembro bem, em uma das igrejas que eu pastoreei, havia uma irmã em que, assim que eu cheguei, um pouquinho tempo depois, ela disse: pastor, olha só, a minha casa está à disposição para receber pastores que vierem aqui, missionários, qualquer visitante que vier fazer trabalho na igreja, eu só pode contar com a minha casa. Mas que interessante isso. Depois eu vim entender que aquela irmã tinha o dom da hospitalidade. É uma pessoa acolhedora, tanto no seu lar quanto na igreja. Não é só porque recepciona em casa, porque dá atenção em casa, né? Mas ela tinha lá o espaço da casa dela e ela dava um jeito, né? E acolhia pessoas que vinham à igreja para pregar, né? Mas ela também era acolhedora no sentido de cumprimentar as pessoas, né? de receber bem as pessoas. O dom da hospitalidade. Tem facilidade de fazer os desconhecidos se sentirem em casa. Está muito mais interessado no visitante da igreja ou no hóspede do seu lar do que em si mesmo, em si próprio. Oferece o melhor que tiver, sem ficar constrangido com o cardápio ou o tamanho da casa, ou o tamanho da igreja. Ou seja, não importa que se a casa é simples ou se a casa é um palacete. Né? E eu já tive situações nos dois sentidos. Gente que tinha uma casa boa, acomodações boas, né? Confortáveis, como gente de casa simples, mas dizia: aquilo que eu tenho, eu divido com as pessoas. Aquilo que eu tenho, eu compartilho com as pessoas. Né? Aqui tem muito amor de Jesus no nosso coração. E essas pessoas compartilhavam as coisas simples, o cardápio, a comida, né? De forma muito simples, mas com muito amor. Com muito amor. Preocupa-se com os crentes que estão longe de seus familiares. Olha que interessante. Quase todas as igrejas têm isto, né? Estão longe da família, às vezes estão sozinhos naquela cidade, né? E aí, frequentemente, quem tem o dom da hospitalidade, né, adota, entre parênteses, adota aquela família, adota aquele jovem, adota aquela jovem como membros
postiços da sua família, né? Às vezes há casais que chamam até alguns jovens de filho, né? Você agora é meu filho, né? Então dá toda ajuda, final de semana para passar com a família e tal, né? Então essa é uma coisa muito interessante, esse dom da hospitalidade. Corre o risco de se ter uma boa vontade hospitaleira explorada em dadas circunstâncias. Ou seja, aquele que tem o dom da hospitalidade não pode ser explorado. Isso, às vezes, acontece. Passa-se do limite que a pessoa possui. Então, isso precisa ser muito bem cuidado. É a única pessoa na igreja com o dom da hospitalidade, é a única pessoa na igreja que pode, toda vez, hospedar pessoas? Não. Nós temos que saber, aí a liderança pastoral, a liderança do conselho tem que saber equilibrar bem isto, descobrindo aquela pessoa que tem o dom da hospitalidade e nunca, vamos dizer assim, sobrecarregar aquela pessoa mais da conta do que ela possa realmente ajudar e dentro dos limites que ela possua. Né? Então, quem tem esse dom precisa ter muito cuidado. Se for um servo de Deus, um homem, um presbítero, um diácono, um membro da igreja do sexo masculino e casado, tem que ter o cuidado para não sobrecarregar a esposa, levando para casa hóspedes que sejam além da conta da tarefa que a sua esposa tem. Não pode sobrecarregar a sua esposa também. Às vezes tem filhos pequenos ainda, né, e que demanda tempo, demanda cuidado. É preciso, então, quem tem o dom da hospitalidade, é preciso ter esses cuidados especiais aqui. Né? Não significa que você não hospedou uma determinada pessoa, você deixou de ter o dom da hospitalidade. Não. O Espírito Santo há de tocar em você com segurança para que você exerça esse dom dado por ele. O próximo dom, e é muito interessante também este dom. É o último dom desta segunda parte dos dons espirituais. Mas é o dom da intercessão, ou o dom espiritual da oração. Veja que interessante este dom. Né? Veja que interessante este dom. E através deste dom, Deus responde muitas orações. Deus responde com a cura, Deus responde com operação de milagres, através deste dom, o dom espiritual da intercessão, né, ou da oração. Né? É engraçado esse termo intercessão, né, porque ela vem de interceder, o dom espiritual daquele que intercede. Né, daquele que intercede. Diante de oportunidades e necessidades, problemas alheios, toma a iniciativa de levar essas pessoas a situações diretamente a Deus e suas situações diretamente a Deus, confiante em seu amor e fidelidade. Deseja orar frequentemente e o faz com prazer. Inclusive pode, e há pessoas que fazem isso na igreja, né? Acha que é só tarefa do pastor, né? E até tem pessoas que precisam de oração, e aí dizem assim, pastor, eu queria uma oração do senhor, o senhor ora comigo? E às vezes, não só o pastor deve orar, né, pela pessoa, mas o irmão que tem o dom espiritual da intercessão também pode se aproximar desta pessoa, né, que está com uma dificuldade, passando um problema de saúde na família ou a própria pessoa, e orar com ela, sentar com ela do lado do banco, ou então visitar e dizer, eu vim aqui para orar por você, eu vim aqui para interceder por você diante de Deus. Ora informalmente durante todo o dia, por meio das mais diversas atividades,
dirigindo o carro, ou em filas, ou em trabalhos domésticos, ou trabalhos mais rotineiros, ele tira um momento para interceder por aquela pessoa, não é? Uma oração, às vezes, muito simples. Senhor, tem misericórdia nesta hora, guarda o teu servo fulano de tal, que ele está precisando da tua ajuda, do teu consolo, da cura. Cura, Senhor, nesta hora. Então, ele intercede porque ele sente aquela angústia do irmão e ora com autoridade ao seu favor. É alguém que gosta de orar, tem autoridade espiritual para orar. Como alguém responsabilizado por Deus para levar a bom termo esse trabalho. Então, ele se sente responsabilizado. Quem tem este dom sente essa responsabilidade de orar pelo irmão, não é? Está disposto a participar de um projeto ou trabalho da igreja voltado para isto, né? Voltado para a responsabilidade específica de interceder. Né? Interessante que eu já tive a oportunidade de dizer para a igreja, olha, precisamos estar em oração, jejum e oração, nós vamos marcar alguns jejuns, nós vamos estar intercedendo. E aí uma irmã me procurou e disse assim, pastor, eu estou sentindo assim, tenho sentido a necessidade, eu tenho compartilhado com algumas irmãs, com alguns irmãos, e nós queremos ter um grupo de oração para vir aqui no templo orar um dia na semana pela manhã, pelo menos um dia na semana pela manhã. Eu disse, ótimo, que bênção de Deus, né? E aí conversei com os presbíteros, tudo bem, não, podem vir. E aí aquele grupo de irmãos vinha, não me lembro agora se terça, se segunda ou terça ou quarta, na parte da manhã, e eles tinham lá 1 hora de oração. Aquele grupo de pessoas que, na verdade, eles se tornaram retaguarda nossa, na forma espiritual, de estar nos sustentando em oração para a fase que a igreja estava passando. Mas eu acho isso muito interessante que seja de forma constante. Né? A oração é algo constante, a intercessão é algo que deve estar constante. Não somente nesse período agora que estamos aí de pandemia, né? Mas de forma constante, há sempre. Né? Então, quando a igreja, a segunda igreja, já tem esse movimento, eu acho que pelo PH, é interessante, muito interessante. E certamente que quem levantou isso aí, quem está liderando isto, tem esse dom espiritual da intercessão, da oração. E use esse dom, irmão, use esse dom, irmã, para colocar diante de Deus os problemas diversos, sejam conhecidos ou não, não é? E só os coloques na oração. Se quiser citar o nome das pessoas, cite, se não, omita o nome, mas coloque o problema e diz, é um irmão da igreja, está passando esse problema e nós vamos orar por ele. Não é? Também interessante que quem tem o dom da intercessão, às vezes acha que outros irmãos são preguiçosos, são frios, porque não oram, e aí começa, às vezes, a fazer, piadinhas. Não, irmão, olha, os dons espirituais, veja que eu enfatizei o versículo 11, é o Espírito que dá conforme lhe apraz. É o Espírito Santo de Deus que nos capacita com esses dons. E ele dá e ele distribui esses dons conforme lhe apraz. Tá? Conforme lhe apraz. E eu me lembro bem que chegou uma irmã no gabinete e disse, pastor, meu netinho está lá, enfermo, não descobrimos o que é, e eu vim pedir que o irmão ore por ele. Aí, naquele momento, eu orei com aquela irmã, e isso foi no meio da semana. Chegou no domingo, aquela irmã chegou toda radiante. Ô, pastor, cheguei em casa e aí
já depois do almoço, isso foi pela manhã, já depois do almoço ele melhorou e no dia seguinte já estava brincando e graças a Deus, que bênção, né? Muito obrigado, viu, pastor? Eu disse, nada, irmã, não fiz nada. Às vezes a gente tem a sensação de que quem ora faz alguma coisa. Não faz nada, não faz nada. É Deus que opera tudo em todos. Vamos entender isto. Deus opera tudo em todos. Tá? Então nós somos servos. Tá? Para concluir o nosso estudo, eu quero ver aí o último slide, que vocês vão entender aí nessas observações. Dons que não combinam em uma só pessoa e ninguém tem os dois. Serviço e ajuda, serviço e liderança, profecia e misericórdia. Se tiver dúvida sobre esses dons, pode ter certeza que o seu dom de profecia, ou seja, profecia e misericórdia. Então é só rever, né, lá o que é o dom de profeta e o que é o dom de misericórdia. Profeta e encorajamento ou exortação. Né? Esses dons, muitas vezes, não combinam muito, porque o dom de profeta é falar do pecado, dizer do pecado, mostrar o pecado. E, às vezes, as pessoas não entendem isto e, às vezes, conflitam. Por quê? O dom do encorajamento e da exortação, ele exorta a respeito do pecado, ele exorta, mas ele tem um jeito de animar. Já o dom do profeta, ele é mais de confrontar, só confrontar a pessoa, né? Que é o que o Espírito de Deus faz. Né? É um tratamento de choque. O de encorajamento ou exortação, ele está alisando a cabeça, ele está dizendo, você está errado, você está em pecado, mas conserte-se com Deus, tenha cuidado. Ele apoia, ele anima, né? E quem tem um dom de profeta é mais do confronto, é mais seco, né? Em falar do problema do irmão. E, às vezes, por isso que não combina muito um com o outro. Quem tem o dom da profecia, geralmente não tem o dom do encorajamento e da exortação. Não existem outras restrições quanto a estes 13 dons. Uma pessoa normalmente identifica 2, 3 ou 4 dons. Tá? Algumas poucas pessoas têm 5 dons, que combinem entre si, de tal forma que aparece 2 ou 3 dons, na verdade. Tá? Nenhum crente tem todos os dons. Não existe o supercrente. Mas todo crente tem pelo menos um dom. O Espírito Santo de Deus, nós somos chamados para servir. E em Efésios 2, versículo 10, veja o que diz o versículo 10 do capítulo 2 de Efésios. Pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, os quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Queridos, somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, servos de Deus para executar as boas obras que Deus nos coloca à disposição. Eu quero orar por você nesta manhã de domingo, 31 de maio de 2020. Pai Celeste, nós pedimos a aplicação da Tua palavra ao nosso coração nesta manhã, em estudo bíblico dominical. Que o Senhor nos ajude a compreender e, acima de tudo, a aplicar na nossa vida diária como membros de igreja, como crentes no Senhor Jesus. Nos ajude, Senhor. Temos nossas dificuldades, temos nossas finitudes, temos nossos problemas de entendimento e de aplicação na nossa vida. Ajuda-nos e ensina-nos a exercitarmos esses dons. Não nos deixe de braços cruzados,
porque esses dons precisam ser executados por nós, aproveitados por nós, porque o Senhor nos dá de bom grado para que nós possamos executá-los no teu serviço. E faça-nos corpo de Cristo, como igreja do Senhor, para que possamos, cada um em sua função, cada um com seus dons, realizar a obra do Senhor. Não nos deixe cair na tentação do orgulho, da soberba, não nos deixe, Senhor, mas torna-nos servos simples, com disposição para trabalhar para o Senhor. Ajuda-nos e abençoe-nos. É a oração que nós fazemos nesta manhã, no nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém.